Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Eu preciso ser arquiteto para trabalhar com render? Antes de te responder, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe aí o seu like. Bora lá pro vídeo. Muita gente me pergunta todo o tempo: Brenda, eu preciso ir pra faculdade, eu preciso me formar, eu preciso fazer algum curso específico, eu tenho que ser arquiteto para poder trabalhar com 3D, para poder ganhar dinheiro com render? O que acontece? Para você conseguir entender a diferença, a primeira coisa que eu vou te explicar é o que um arquiteto faz. Quando você entender o que um arquiteto faz e o que um artista 3D faz, você vai entender se é possível ou não. Por exemplo, quando a gente trata da profissão de arquitetura, do arquiteto, basicamente ele faz projetos que sejam funcionais. Ele estuda o sol, ele estuda a questão dos materiais, ele estuda a questão da funcionalidade do projeto. Então, para você desenvolver um projeto que seja de acordo com o que o cliente precisa, que tenha todo aquele estudo que só um arquiteto tem durante todos os 5 anos da faculdade, você precisa sim ser arquiteto. Então, se você vai desenvolver um projeto de um prédio, de uma casa, um projeto urbano, até porque a faculdade de arquitetura, ela não só é arquitetura, ela é arquitetura e urbanismo. Então, para desenvolver aí uma praça, desenvolver um parque urbano, você precisa estudar a funcionalidade de cada projeto. E para isso, sim, você precisa ir para a faculdade e você precisa ter um diploma. Então, nem quando você ainda é estudante, você pode fazer isso, porque se você fizer isso, existe um conselho de arquitetura que vai ser regido aí e vai punir você por estar exercendo a profissão de forma ilegal. Então, para você criar um projeto, a concepção, a funcionalidade, como é que ele vai funcionar mesmo, você precisa ser arquiteto. Então, isso é ser arquiteto. E o que é então ser um artista 3D? Qual que é a diferença? O artista 3D, ele vai entrar na concepção da produção gráfica do projeto, ou seja, o arquiteto ele vai desenvolver todo o projeto arquitetônico, todas as funções do projeto, tudo que o cliente precisa, tudo que vai atender ao orçamento do cliente, a questão de obra, e o artista 3D vai entrar no momento de transformar aquele projeto em realidade, como se diz, em realidade gráfica, né? Eu vou falar realidade virtual, mas para não confundir a questão de realidade aumentada, vamos falar em realidade gráfica, tá? Então ele vai transformar aquilo ali em uma imagem, em um modelo tridimensional. Então o artista 3D, o que ele faz? Então a gente já entendeu o que o arquiteto faz, vamos entender agora o que o artista 3D faz. Ele vai pegar ali o projeto do arquiteto, vai colocar em um software que seja 3ds Max, SketchUp, vai renderizar lá no Lume, no V-Ray, no Corona, independente do software que você utiliza, e você vai colocar a ideia do arquiteto no computador. Basicamente isso. É como se fazer 3D fosse a parte mais divertida de fazer o projeto. Então você não precisa ser arquiteto para fazer um 3D. Por quê, Brenda? Porque você não vai precisar pensar basicamente na funcionalidade do projeto. Você não vai precisar assinar aquele projeto. Você não tem responsabilidade técnica sobre o projeto, porque um profissional, seja de arquitetura, de engenharia, ele pensou tudo isso para você. Ele emitiu um documento técnico tendo toda a responsabilidade e você vai ficar com a parte de mostrar para o cliente dele como que o projeto vai ficar. Então, qualquer pessoa pode ser artista 3D, pode ser trabalhar com render, tá? Então eu falo artista 3D porque normalmente a gente associa as nossas imagens, o nosso 3D que a gente faz a uma obra mesmo, a uma obra de arte, né? Uma coisa mais artística, como se fosse um fotógrafo, uma fotografia em si, certo? E o que o artista 3D ele não pode fazer? A gente já entendeu o que ele pode fazer, mas é importante também você saber quais são as suas limitações quanto ao artista 3D. Você não pode, por exemplo, quando alguém te pergunta assim: eu tô precisando fazer lá uma varanda gourmet, faz uma imagenzinha pra mim aqui. Se você for a pessoa que vai pensar naquele projeto, que você vai desenvolver o projeto para aquela pessoa, você não pode fazer isso, porque você tá
exercendo ilegalmente a profissão de arquitetura. Então você precisa entender que o artista 3D, ele não pode entrar em momento nenhum na concepção do projeto, a não ser que ele também seja arquiteto. Aí é outra questão, porque também existem arquitetos que são artistas 3D. Uma coisa não anula a outra, tá? É como se, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu sou arquiteta hoje, tá? Então eu sou formada em arquitetura, mas eu não exerço a parte de projeto. Eu escolhi que o meu nicho ia ser voltado para o projeto 3D. E qual que é a diferença? A gente pode ver que a profissão de arquitetura, ele tem vários viés que você pode seguir. Tem gente que gosta mais de obra, tem gente que gosta mais de projeto, tem gente que gosta mais de acústica, tem gente que gosta mais de iluminação, tem as pessoas que gostam só de fazer interiores e tem gente que prefere ficar com a parte do 3D. Então, acaba sendo um viés da arquitetura que alguns arquitetos também seguem separadamente. Então, hoje, por exemplo, eu não projeto. Então, eu não sento para poder desenvolver uma planta, não sento para poder desenvolver um prédio. Então, quando alguém vem e fala, pessoal, Brenda, eu estou precisando desenvolver aqui esse prédio, esse projeto, desenvolve para mim. O que eu costumo fazer? Eu indico para algum escritório parceiro que faça projetos, eles fazem um projeto, passa para mim, para que eu possa levantar a parte volumétrica. Então, eu não me envolvo em nenhuma parte de responsabilidade técnica, ok? Então, você pode ser arquiteto e ser artista 3D, e você pode ser artista 3D sem ser arquiteto. Uma coisa não anula a outra, tá? Então, é basicamente uma escolha que a pessoa faz. E aí, o que você precisa fazer, então, para conseguir aprender? Você não precisa da faculdade, até porque quem fez faculdade de arquitetura sabe que a gente não tem praticamente nada de matéria de 3D lá na nossa faculdade. A gente vê mal um programa ou outro ali muito superficial. Então lá na faculdade o arquiteto ele não vai aprender a fazer 3D. Quem sabe fazer 3D hoje, que é arquiteto, já é um diferencial muito grande. A pessoa normalmente buscou cursos por fora para poder aprender. E aí o que acontece? O arquiteto hoje, que ele sabe fazer um render massa, que ele sabe fazer um render realista, ele acaba se diferenciando do mercado, porque não é todo arquiteto que sabe fazer. Até porque eu já provei para você aqui que não é um atributo da arquitetura, é um viés à parte, que algumas pessoas se interessam e outras não. E aí ele vai e aprende a fazer aquele 3D muito realista, estuda pra caramba pra poder alavancar os seus projetos. E o que eu vejo na maioria das vezes acontecendo? Ele vai estudar, ele vai ficar muito bom, vai desenvolver os renders dos seus próprios projetos e aí vai começar a chamar mais e mais clientes. E aí ele vai precisar fazer mais renders, só que vai chegar um momento que ele vai ser tão requisitado no mercado, porque um render bom hoje, ele chama muita atenção no portfólio, nas redes sociais, que ele não vai ter mais tempo de fazer 3D. Aí que entra você, que é artista 3D e não é arquiteto. Ele vai precisar contratar você, que só é ali a alma 3D do escritório dele. Então ele vai te contratar para poder desenvolver os projetos que ele mesmo está pensando. Então vocês conseguem perceber a diferença do arquiteto que projeta e do arquiteto que faz 3D? Normalmente eles sempre começam, o arquiteto às vezes quando ele aprende, ele sempre começa querendo fazer o 3D dele também. Mas no fim, quando ele aprende mesmo, ele vê, ele fala, nossa, isso aqui é muito mais complexo do que eu imaginava, eu não tenho tempo. Porque o cara tá lá preocupado com obra, tá preocupado com cliente, visita em loja, orçamento, tomar conta de fornecedor, pedreiro, mestre de obras. Você acha mesmo que ele vai ter tempo para sentar na frente de um computador e passar 5 horas fazendo imagem, 6 horas fazendo imagem? Nós que somos artistas 3D, a gente sabe que demora pra caramba pra gente fazer uma imagem. Então é por isso que normalmente quem opta por trabalhar com 3D, que é arquiteto, acaba deixando de lado a parte de projeto, e uma coisa não atrapalha a outra, tá? Então, galera, se você quer ser artista 3D, se você quer viver de render, eu aconselho que você procure alguém que você se inspire, tá? Alguém que você olhe e fala, nossa, aquele portfólio daquela pessoa é massa. E comece a seguir o passo a passo que essa pessoa tem para te dar. Tem muita coisa aí que você pode aprender, vários cursos que você pode adquirir no mercado, que você pode estudar. Inclusive aqui no nosso canal a gente dá várias dicas para quem quer seguir no ramo do 3D. Eu, apesar de ser arquiteta, trabalho apenas na área do 3D, eu sei as dificuldades que a gente passa, e a gente, quando segue alguém
que dar aquele passo a passo, a gente acaba encurtando o nosso caminho. Porque se a gente tenta ir sozinho, a gente acaba errando demais e a gente poderia ter facilitado ali a nossa jornada quanto artista 3D. Muitas coisinhas a gente aprende no campo de batalha ali mesmo, mas se a gente seguir um passo a passo, alguém que pode ajudar a gente, procura alguém que você tenha confiança em aprender, que você vai conseguir ganhar dinheiro com render sem nem ter entrado na faculdade. Então esse foi o vídeo de hoje, lembrando que toda segunda e sexta-feira às 5 horas da tarde sai vídeo novo aqui no canal, então se inscreva, ative o sininho para você não perder nada e compartilhe aí com um amigo que tá precisando ouvir isso. Deixa aí nos comentários se você gostou das dicas e até mais.